Mateus capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 9. Mateus capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 9. E hoje nós encerramos a nossa série Cultura da Honra. Nós temos sido tremendamente edificados nessas quintas-feiras, entendendo que a vida se move pela honra. E o que é a honra, na verdade? Hoje nós vamos relembrar um pouco disso na introdução, mas hoje nós encerramos essa série preciosa. E hoje a nossa conversa é preparando o ambiente para a manifestação da presença de Deus. Então é isso que a honra consegue nos fazer produzir. Então vamos lá, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vamos orar uma vez mais? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Paizinho, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua graça que nos basta, pelo dia de vida que o Senhor tem nos concedido, e por Pai, poder ter a tua presença conosco. E agora, Senhor, ainda há fome, ainda há sede em nosso ser. Então sacia-nos, ó Pai, da tua palavra, sacia-nos, ó Pai celestial, da água viva que é o Senhor nesse momento. Pai, toma cativo ao Senhor o nosso entendimento, toma cativo ao Senhor os nossos sentimentos, toma cativo ao Senhor a nossa vontade. O nosso interior por completo dobramos ao Senhor. Tira, Senhor, toda distração do nosso físico, toda distração do nosso mental e emocional, para que possamos, ó Pai, aprender como preparar o caminho para a tua presença nessa terra. Quanto a mim, Senhor, eu me silencio, para que o Senhor ecoe a tua voz através de minha garganta e lábios. Fala conosco, Senhor. Nós assim oramos em Jesus. Amém e amém. Vamos fazer aqui uma recapitulação básica de tudo que a gente viu nessa série. A verdade é que Deus honra a quem o honra. Essa é uma promessa bíblica clara e direta. É o que nos afirma 1 Samuel 2:30. Deus declara: honrarei aqueles que me honram. E nós bem entendemos que honra não é bajulação. Honra é reconhecer a presença de Deus em pessoas, em ambientes, em momentos, e responder com reverência, obediência e amor. Então honra não é um presentinho, honra é percepção, honra denota atenção, honra é reconhecer no outro o que Deus colocou no outro. E por vezes a gente faz justamente o contrário, né? A gente aponta no outro o lixo, a gente aponta no outro o pecado. Mas o Lu fala demais. O Lu é isso, o Lu é aquilo outro. Em vez de olhar para o Lu e dizer assim: o Lu é um homem de Deus, o Lu é um bom pai, o Lu é um ótimo marido,
Ok? Então isso é honra. Bom é que a Dani até disse amém. Olha só que legal. A honra abre portas, ela ativa dons, ela gera liberdade para o espírito agir. Já a desonra, a presença se retira. Enquanto a honra é uma porta, a desonra é uma tranca. Então é por isso que nós estamos entendendo essa cultura de honra. Onde há honra, há manifestação. E onde há manifestação, há transformação. Porque a presença de Deus não é apenas para ser sentida, mas ela é para ser honrada. Isso é o que nós vimos ao longo. Nós vimos as definições, nós vimos os alcances, nós vimos tantas outras chaves, outros direcionamentos aqui. Só que algo fica para o fim, que é justamente esse preparar o caminho para a presença. Ou seja, sermos uma estrada de honra do céu à terra. Lembre-se da oração do Pai Nosso, a oração modelar. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade. A pergunta que fica aqui é: por onde o reino vai entrar? Por onde a vontade vai começar? Tem que ser pelas nossas vidas. E isso vai ocorrer quando honrarmos a Deus e as pessoas. Porque nós já entendemos isso aqui. Só é possível servir a Deus servindo as pessoas. E nós demonstramos a nossa honra, a nossa obediência, a nossa reverência a Deus, honrando também as pessoas. Honrando os filhos dele nessa terra. Honrando as criaturas da mão dele nessa terra. Então nós precisamos viver em honra. O texto escolhido pode não parecer falar de honra, mas fala. Visto que ele se encontra no Evangelho de Mateus, e esse foi escrito principalmente para um público judeu, público judaico. O que Mateus queria apresentar, o que Levi, queria apresentar? Jesus como o Messias prometido. Então você vai ver muitas vezes no livro de Mateus a expressão como está escrito, assim está escrito, e todas as profecias referentes ao Messias. E já na sequência Mateus está dizendo: diz isso, ele é isso. Diz isso, eis aqui o cumprimento. Ok? Mateus 3, ele marca a transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que é a preparação, e o capítulo 4 em diante, que é o início do ministério público de Jesus, ou melhor, fim do capítulo 3 e a continuidade do Evangelho de Mateus, que é o início do ministério público de Jesus. É nesse contexto que surge João Batista, o precursor do Messias, a voz que clama no deserto. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando dessa voz que clama no deserto, mas procura lá nos vídeos do nosso canal, porque tem uma palavra que eu já ministrei sobre isso. Tá bom? Mateus 3, do 1 ao 9, que foi o que nós lemos, ele mostra o seguinte: uma chamada radical ao arrependimento, a chegada do reino de Deus, a denúncia da religiosidade vazia. Então você vai encontrar esses três contextos aqui. Primeiro, um chamado radical ao arrependimento. Tanto é que essa é a pregação de João Batista: arrependam-se. João Batista não pregou outra coisa, ele só pregou o arrependimento. E como vai haver o confronto com os religiosos aqui no fim do texto que lemos? Não um arrependimento vazio, não remorso, mas um arrependimento radical e genuíno. E por que desse arrependimento? Porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o Messias está vindo e o reino vem com ele. E o que há de ser o Messias chegar e nos encontrar do jeito que nós estamos? Este era o pensamento de João Batista. E há de ser os nossos hoje, não é verdade? Será que somos as prudentes, lamparinas acesas e reserva de azeite? Ou será como as loucas? Vai dar.
Arrependam-se. A mensagem ainda permanece para nós. E é claro, a denúncia da religiosidade vazia. Os grupos que são mencionados aqui, fariseus e saduceus, pregavam sim uma religiosidade, porém não viviam. Não viviam o que falavam. Eram vazios de tudo isso. Demonstra para nós, esse texto que nós escolhemos, que não basta pertencer, é preciso transformar-se. Guarde isso. Não basta pertencer a uma família de fé. Você precisa ser família de fé. Não basta pertencer a uma cultura de honra. Você precisa transformar-se numa cultura de honra. Alguém que honra sua família, seus patrões, seus líderes, sejam eles quem forem, os poderes constituídos, honrar. E algo que eu acho esplêndido, há vários tipos de honra. Romanos vai dizer isso. Ou melhor, os evangelhos vão dizer isso: a quem tributo, tributo. Ou melhor, Romanos, a quem tributo, tributo. E a quem honra, honra. Aí Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras para nós, dai aos seres humanos ao que eles é devido. O que é devido aos seres humanos? Vamos começar pelo respeito, não é verdade? Todo mundo merece respeito. Todos. Independente de ideologias, independente de pensamentos, independente de filosofias, independente de religião, independente de escolha. Todos merecem respeito, assim como nós merecemos respeito. Bem como todos merecem ser amados. Mas o amor de verdade, o amor de Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que salva. Então nós podemos, com maturidade, entender a quem aplicar que tipo de honra. Não basta ser, é preciso transformar-se. Faz esse exame agora, logo no começo dessa introdução. Será que quando as pessoas olham para mim, elas enxergam honra ou desonra? Como nós acabamos de dizer, né? Será que elas enxergam uma porta aberta? Ou será que elas enxergam uma tranca com um cadeado grande e robusto? Quem temos sido? A verdade para nós hoje é que nós precisamos nos transformar na voz que prepara o caminho. Ou melhor, ser a voz que prepara o caminho. Assim como foi João Batista. Se nós queremos viver e ver a presença do Senhor, invadindo os ambientes, transformando vida, manifestando os seus milagres, as suas curas, como o Tiago bem orou aqui essa noite, nós precisamos ser aqueles que vão estar lá, estendendo o tapete vermelho e dizendo: és bem-vindo, mestre, fica à vontade, faz o que o Senhor deseja. Ser como Maria, nas bodas de Caná da Galileia. Jesus faz um milagre, e depois ela vai até os servos e diz: olha, ouçam ele e obedeçam. Façam tudo o que ele vos pedir. Precisamos ser essas vozes. Precisamos ser estes que preparam o caminho, que são essa honra para a presença do Senhor. E é nesse contexto, em tudo isso que acabamos de mostrar, que eu quero dividir com você 3 princípios para que preparemos o caminho da presença. Antes, me permita aqui passar uma definição para você de profeta. Algo que eu tenho ensinado ao profético desta casa, né? Profeta é aquele que proclama a palavra de Deus, fala em nome de Deus. Profeta é aquele que prepara, ou melhor, pavimenta o caminho do céu para a terra. Isso é ser profeta. E profeta é aquele que gera e transforma ambientes. Assim como João Batista fez, proclamou a palavra, pavimentou o caminho, gerou e transformou ambientes. É isso aqui que eu quero dividir com você. Esses princípios vão nos salientar justamente isso. Sermos a proclamação da palavra, sermos a pavimentação do céu para a terra
e sermos aqueles pelo qual ambientes serão transformados, ambientes de honra serão gerados. Amém? Vamos a esses princípios? Primeiro, para prepararmos o caminho, vivamos segundo os padrões dos céus. Vivamos segundo os padrões dos céus. Verso 1 e verso 2 do texto que nós lemos. Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quero te fazer uma pergunta, que pode ser meia louca, mas vamos lá. Quantos antes de João Batista anunciaram o Messias? Não estou falando dos verdadeiros profetas, aqueles que estão registrados na Bíblia, mas aqueles que se achavam profetas. Poderia ser algum desses fariseus e saduceus que vão aparecer aqui, porque eles eram doutores da lei. Então eles poderiam muito claramente, olhando as Escrituras, apontar: eis o Messias. Mas sabe por que eles não faziam isso? Porque esses religiosos só queriam poder, não queriam uma transformação genuína. Esses religiosos viviam segundo os padrões humanos, segundo os padrões do mundo, não segundo os padrões dos céus. É por isso que após esse período de 400 anos, sem um ministério profético levantado, o Senhor levanta João Batista, e a mensagem dele é: arrependam-se. A mesma mensagem que lá, nos tempos de Acabe, nos tempos da idolatria, nos tempos da apostasia do povo, foi proclamada por Elias. Tanto é que o Senhor vai dizer justamente isso, no mesmo ministério, no mesmo espírito de Elias. Então você vê que aqui o Senhor está dizendo: olha, eu vou levantar um segundo os meus padrões, não segundo os padrões do mundo. E ele vai proclamar a verdade. O verso 1 e o verso 2 é um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependei-vos aqui, ela dá a ideia de mudança de mente, mais direção de vida. Então, pera lá. Aqui não é simplesmente a palavra metanoia, que dá a ideia de mudança de mente, ok? Que dá a ideia de troca de direção. Ela é uma conjugação dela, metanoiete, que dá a ideia da junção das duas. Eu mudo a mente e mudo a minha direção. Em outras palavras, essência e prática. Então, quando João Batista está dizendo aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, esse arrependimento aí está dizendo: muda o interior, mas também muda o exterior. Porque os religiosos da época, a cultura da época, ou mudava dentro, ou mudava fora. Mais fora do que dentro. Não é verdade? Então há aqui essa palavra. E um detalhe aqui bem significativo. Mateus, ele usa a expressão reino dos céus e não reino de Deus. Por quê? Essa expressão típica de Mateus, reino dos céus, era uma evitação de Mateus de usar reino de Deus por uma reverência judaica. Você sabia que os judeus não falam o nome de Deus? Tudo bem, né? Quem conhece o nome de Deus hoje? Ninguém. Tanto é que é uma das promessas do Apocalipse, ao que vencer, né? Ao que vencer, darei a conhecer o meu nome e o nome do meu Deus. Ok? Vamos perseverar para conhecer o nome de Deus, amém? Amém. Mas Deus se permite chamar por outro nome. Deus. E aí nós encontramos vários, né, no Antigo Testamento, né? Deus de paz, Deus dos exércitos, Deus que sara, Deus é nossa bandeira, ok? É o Jeová, né, gente? Então, quando Mateus aqui usa reino de Deus, ele está usando a mesma reverência para não dizer o nome de Deus. Perdão, reino dos céus. Ele está usando para não dizer reino de Deus, ok? E aí,
ele coloca claramente para nós o seguinte: não é um lugar, mas o governo de Deus está invadindo a história. Não era simplesmente ali aonde a pregação estava ocorrendo, o Jordão, os entornos ali, não era ali, não era uma localidade, era o reino de Deus, era o governo do próprio Deus invadindo a história. E é nessa invasão que a minha e a sua história foram mudadas. E aqui é que está o significativo para nós. Os seus padrões foram mudados. Você hoje não é mais um pecador chafurdado na lama. Você hoje é o que, igreja? Filho amado do Pai. Então viva como um filho amado do Pai. Seu pai é rei, não é? O nosso pai é o rei soberano, amém? Vivamos como príncipes, como princesas, como realeza. Porque os padrões que nós abandonamos são padrões de plebeus, padrões de pagãos. Não volte, até mesmo as epístolas vão dizer isso: livrem-se da sua velha maneira de viver. Talvez a presença do Senhor ainda não invadiu as nossas famílias, ainda não invadiu as nossas escolas, a nossa vizinhança, a nossa igreja, porque a gente está vivendo nos padrões antigos, não nos padrões do céu. Padrão antigo, fofoca. Padrão antigo, ira. Ódio, para ficar pior, né? Padrão antigo, responder na mesma moeda. Qual é o padrão novo? Se alguém te acertar numa face, dá outra. Irai-vos, e não pequei, por isso que eu troquei para ódio, eu ia usar esse texto. Não deem falso testemunho. Jesus foi simples para nós. O que você quer que os outros vos façam, faz primeiro. Igreja, entenda uma coisa: uma vez que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, é nossa obrigação fazer primeiro. Eu vou repetir: é nossa obrigação fazer primeiro. Respeitar primeiro, amar primeiro, compreender primeiro. Não ser respeitado, não ser amado, não ser compreendido primeiro. É rasgar, né? O farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, 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 não. Você já recebeu mais do que necessário, então faça. Não é a palavra aqui que João usou? Mudança de mente, mudança de direção. Sua mente já foi mudada? Vou perguntar de novo. Sua mente já foi mudada? Amém. Sua direção já foi mudada? Amém. Então, preparem o caminho da presença. Como? Vivam segundo os padrões dos céus. Foi por isso que João Batista teve tanto êxito na pregação dele. Porque ele não vivia segundo os padrões da época. Ele vivia segundo os padrões do céu. Curiosidade para você. Ele era filho de sacerdote, amém? Ele não precisava ter uma vida difícil, como ele se colocou. Ele comia na mesa, receberia as ofertas, seria honrado. Mas o que ele fez? Eu não quero esses padrões. Eu quero os padrões do céu para mim. Não que isso seja um problema, amém? Mas ele abdicou desses padrões por algo, ou melhor, abdicou da legalidade disso por algo maior. Fica essa pergunta para você. Será que você pode hoje abrir mão de algo que é legal para você? De algo que é devido a você, em prol de algo maior? Viva segundo os padrões do céu. E nós vamos pavimentar o caminho do céu para a terra. Amém? Segundo princípio,
para prepararmos o caminho. Prenda-se ao seu propósito. Prenda-se ao seu propósito. Verso 3, 5 e 6 do texto que lemos. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 5. A ele, a João Batista, vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia, toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Eu acho espetacular é que possivelmente muitos desses que aqui estão se arrependendo sequer ouviram a pregação direta da boca de João. Ok? Alguns ouviram, outros testemunharam. Mas a fama de João Batista, mas o propósito de João Batista chegou longe. O povo ouvia assim: levantou-se um profeta. Opa, vou até ele. E eles iam. E quando chegavam lá, simplesmente confessavam os pecados. Quando nós nos prendermos ao nosso propósito, até que dimensão o Senhor pode levar ele? Talvez você está pregando, você está falando para 4, 5, 6 gerações à frente de você. A sua palavra hoje, o seu propósito hoje, a sua honra hoje está ao alcance de 4, 5, 6 mil gerações à frente. Eu tenho dito aqui nesse altar: se nós nos rendemos ao Senhor, hoje nós estamos contando a história de João Batista, daqui a algum tempo vão contar a nossa história. Não por honra, não por vanglória, melhor dizendo, mas por honra a Deus. João se prendeu ao propósito, por isso que ele abriu mão dos padrões do sacerdócio. Espera aí, o meu chamado é para ser voz de Deus, então eu não quero isso aqui. O verso 3, ele é o cumprimento profético, ele fala isso, né? Voz do que clama, falando a respeito diretamente de Isaías 40, verso 3. O que isso significa? João era apenas o preparador. Isso aqui fica ainda mais amplo para nós, quando nós entendemos que naquela época não havia ruas pavimentadas, como hoje nós temos. Era um terreno sinuoso. Eram caminhos igual na roça, né? Caminho de terra batida. Às vezes tem aquele caminho por onde todo mundo passa, e às vezes tem aquele que você precisa caminhar para ir batendo, para vir outro atrás. É esse o sentido aqui. João está sendo aquele que está pavimentando. Lembra lá, próximo domingo, né? Domingo de Ramos. Tiraram as capas, jogaram diante de Jesus, arvoraram, levantaram árvores ali, né? Baruch Rabá, Bishena Donai, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. João fez isso aqui. João fez isso aqui. No ministério dele, João estava fazendo. Ele não os lançou do seu manto, ele não pegou árvores, não pegou galhos, melhor dizendo. Ele estava honrando ao Senhor com o seu propósito. Seja assim também. Honre ao Senhor com o seu propósito. A linguagem que é usada aqui, ela é usada para a chegada de um rei. Então, além de ser aquele que preparava o caminho, João era o arauto. Você sabe o que significa arauto? Arauto é aquele que ia à frente, bonitinho, né? Com a trombeta na mão, né? Tan, 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 tan. Aí vem o rei. É isso que aquela trombeta estava dizendo. Aí vem o rei. Quando nós honramos, nós nos tornamos essa trombeta, dizendo: aí vem o rei. Era isso que João estava dizendo aqui. O rei está
próximo. E hoje, igreja, nós precisamos continuar dizendo: o rei está próximo. Estava pensando nessa canção hoje, né? O rei está voltando. Não precisa ser essa não, Pri. Tá bom? Tenho outra em mente. Daqui a pouco eu dou a deixa. O verso 5 e o verso 6 é a resposta do povo a essa pregação. João honra com seu propósito. João se torna o pavimentador. João se torna o arauto, dizendo: aí vem o rei. Aí vem a resposta. Jerusalém, Judeia. Só faltou, né? Samaria e até os confins da terra. Só faltou isso aqui, né? Vem a galera. E vem para confessar pecado. O que é isso? Era um movimento de renovação espiritual coletiva. Não era assim, gato pingado. Era um grupo. Viram a honra, foram atraídos pela honra, a presença se manifestou e eles confessaram publicamente os seus pecados. E João fala, né? Confessavam os pecados e eram batizados por João. O batismo aqui ainda não é o batismo cristão, né? A entrada na aliança. Mas é apenas um rito de arrependimento que os judeus faziam. Ok? Tanto é que os sacerdotes, e é por isso que Jesus daqui a pouco vai ser batizado por João Batista, antes dos oficiais iniciarem os trabalhos, eles precisavam também ser batizados. Nada mais era que um banho, gente. O que essa galera estava aqui acontecendo, nada mais era que um banho. E vamos ser sinceros. O que acontece nesse altar quando batizamos as pessoas? Damos um banho nela. Amém? Damos sim um banho. Mas qual é o batismo mais importante? Hebreus vai nos afirmar isso. As epístolas vão nos afirmar isso. O batismo do coração. Água não salva ninguém. É importante? Extremamente. Porque é entrada na família. É entrada na aliança. Por isso que a gente batiza as nossas crianças. Amém? É sempre bom ressaltar isso. Envolve esse batismo do coração e esse batismo que está acontecendo aqui, o reconhecimento público da culpa. Então sim, a galera estava chegando lá e estava dizendo assim: eu fiz fofoca. Teríamos essa coragem, igreja? O engraçado é que quando estamos perdidos nos padrões do mundo, quando rendemos ao Senhor, confessamos publicamente, dizemos: sou eu, miserável homem que sou, ai de mim que vou perecendo. Aí a gente começa a caminhar com a fé. Eu não preciso confessar mais não. Eu não preciso ter um arrependimento não. É a vida de arrependimento que gera as transformações que tanto queremos. Em nós e através de nós. Qual é o seu propósito? Além de ser o pavimentador do caminho, além de ser um arauto. Aonde você precisa ser o pavimentador e o arauto? João foi para essa galera. Deixa eu aqui dizer para você, tem uma galera te esperando. Até quando vamos relutar em responder o nosso chamado? Você vê que ele não se apegou às riquezas que poderia ter. Até mesmo a palavra dizer, né? Gerado por mulher, não houve nenhum maior do que ele. E mesmo assim, ele é o menor dos filhos do reino. Olha que fantástico. Se queremos preparar o caminho, prendamos ao nosso propósito. Volte-se ao seu propósito. Você tem um propósito. Honre esse propósito. Terceiro e último princípio. Eu achei que eu ia pregar pouco hoje. Eu achei. Para prepararmos o caminho, caminhe pelo poder do Espírito Santo. Se queremos preparar o caminho, precisamos caminhar pelo poder do Espírito Santo. Verso 7 ao verso 9. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava,
batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Quem anda pelo Espírito, quem caminha pelo Espírito, é uma afronta direta àqueles que vivem uma religiosidade rasa. E precisam ser. Se você está se incomodando com o arrependimento, com a entrega do outro, com a transformação do outro, avalie-se, examine-se. Você pode estar vivendo uma religiosidade rasa, como esses fariseus. E se alguém for tomado em línguas do seu lado, qual vai ser a sua reação? E se alguém, como nós vimos aqui nas nossas quintas de ativação, for tomado em choro compulsivo, até mesmo de atrapalhar os nossos pensamentos, qual vai ser a sua reação? João caminhava tanto pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que quando ele percebeu que a religiosidade rasa chegou, ele falou assim: olha só, vou usar um termo aqui bem nosso, tá? Mas é só parafraseando raça de víboras. Aqui, os cretinos, vocês também precisam se arrepender. É isso que nos afirma aqui o verso 7 ao verso 9. Ele confronta os líderes religiosos. Os grupos mencionados aqui são fariseus e saduceus, os grupos mais ricos daquela época. A expressão-chave aqui, raça de víboras, era uma linguagem profética de juízo, já usada anteriormente, tá? Então João estava apenas sendo voz da indignação do Espírito pelo que os fariseus e os saduceus estavam fazendo, pelo que a religiosidade rasa, pelo que a falsa religiosidade, se assim podemos dizer. Frutos dignos de arrependimento, evidência prática de mudança. Possivelmente esses cretinos aqui, essas raças de víboras, já choraram outras vezes, rasgaram os seus mantos, mas não mudaram de vida. Nós não podemos ser estes. Não devemos ser estes. E João faz um confronto direto a eles, porque é algo que eles arrogavam para si e arrotavam, e eu usei a palavra certa, era: eu sou filho de Abraão. Então ele diz: Deus pode suscitar filhos a Abraão das pedras. 2 significados aqui para a gente encerrar. João estava dizendo: linhagem religiosa não garante salvação. João estava dizendo: você pode ser descendente direto de Abraão, isso não significa que você é salvo. Sabe por quê? Deus não depende de herança étnica. É por isso que do norte, do sul, do leste, do oeste, povos de toda raça, tribo, língua, nação, cultura, etnia, seja lá o que for, Deus vai juntar os seus filhos. Os filhos dele. Nós precisamos ser essa voz que diz a essa religiosidade rasa: muda de vida, se arrepende de verdade, seja transformado, que os seus frutos demonstrem isso, que os nossos frutos demonstrem isso. Nós precisamos voltar hoje, e aqui eu encerro, e essa é a deixa. Precisamos voltar do nosso Emaús, amém? Aqueles discípulos estavam voltando aos padrões do mundo,
Esqueci o segundo. Abandonando o poder do Espírito. E o segundo depois você lembra. Até que Jesus os encontrou. Até que Jesus honrou a vida deles. Aqueles discípulos estavam abandonando o seu propósito. Literalmente aqueles discípulos estavam desonrando ao Senhor. Aí o que o Senhor faz? Vocês não. Vocês são meus. E Ele explica de novo. E Ele come de novo com eles. Ou melhor, Ele se assenta na mesa com eles. E no partir do pão os olhos se abriram. E eles voltam correndo aos padrões do céu, ao propósito, para serem cheios do poder do Espírito.